Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32. Hoje nós vamos falar sobre uma das festas mais importantes do povo de Israel. Ou então, eu acho que é a festa mais importante, logo junto com a Páscoa, né? É a festa, uma das festas mais importantes, que era o dia da expiação. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa introdução, ler esse Salmo de número 32, que é um dos salmos que eu tenho preferência na palavra de Deus e fala muito a respeito do assunto que a gente vai tratar hoje em nome de Jesus. Então, acompanhe aí comigo, Salmo 32, do verso 1 até o 7, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar onde me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges com alegres cantos de livramento. Amém. 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 Irmãos, esse texto é conhecido por muitos eruditos como um salmo que Davi escreveu logo depois do pecado dele com Batseba. E o filho dele morre depois, você conhece essa passagem, está por volta ali de 2 Samuel capítulo 9. Salomão foi o segundo filho que ele teve com Batseba. O primeiro filho que ele teve morreu, né? Logo depois do parto, alguns dias depois do parto. Aquela criança nasceu doente e veio a falecer. Muita gente considera que isso foi uma bênção de Deus na vida de Davi, que aquela criança ficou viva. Porque aquela criança ia ficar marcada, manchada por isso. Mas a palavra de Deus fala que o contentamento de Davi, o consolo de Davi foi justamente Salomão ter nascido. Desculpe, Salomão ter nascido, né? Mas Davi escreve esse salmo justamente nesse interlúdio. Logo após a morte do seu filho, os eruditos acreditam que ele escreve esse masquil. E o masquil é uma palavra que indica poesia, mas ela indica uma poesia que a pessoa alcançou depois de um momento. É como se fosse assim, uma ponderação, conclusões a respeito de, né? E esse masquil que Davi escreve, ele começa observando algumas coisas chaves na sua vida. Você já me ouviu falando disso alguma vez, talvez? Que ele diz assim, olha, ó, Deus, bem-aventurado é o homem que a transgressão dele não fica marcada. Bem-aventurado é o homem que alcança perdão dos seus pecados. E eu sempre gostei de analisar essas coisas dentro da perspectiva da pessoa que está falando. Davi havia chegado ao posto mais alto de sua nação. Davi era uma pessoa que tinha saído de trás das ovelhas, das malhadas, e tinha sido colocado como chefe de todo Israel. Davi tinha riqueza, Davi tinha poder. Davi tinha alcançado até mesmo a capacidade de tomar a mulher de outra pessoa. E agora Davi tinha uma posição que hoje se chama de privilégio. Ele tinha o cetro real, ele tinha o trono real. Quase ninguém tinha coragem de falar alguma coisa para Davi. Mas Davi, nesse posto mais alto da sua vida, ele descobre que bem-aventurança, que mais do que feliz, de que sucesso na vida, é ter o pecado perdoado. Você já imaginou? Eu quero começar dizendo para você que talvez você gostaria ou quer alcançar muitos lugares altos na sua vida. E sabe que você alcançar e ponderar, ter a gana de chegar, né? Esse sentido não da torpe ganância, mas a gana de ter, não está errado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Davi descobriu que o maior resultado da vida de alguém, o maior sucesso da vida de alguém é ter a sua vida perdoada por Deus. Glória a Deus. É ter alcançado o perdão de Deus. Ele considera isso de uma forma tão grande que ele fala assim, olha, enquanto eu me calei,
parece que os meus ossos apodreciam. De dia e de noite, meu humor se tornou como sequidão de estio. Eu era uma pessoa amargurada. Era uma pessoa de mau humor com a vida. Mas aí eu disse no meu coração, quer saber? Eu vou lá para Deus e vou perdoar o meu pecado. Eu gosto disso, já te contei, né? Tem um ponto e vírgula aí. E eu disse no meu coração, tá lá, ó. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, ponto e vírgula, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. É como eu ainda estava dizendo no meu coração que eu ia lá, mas quando eu cheguei lá eu já vi um Deus pronto para perdoar a minha maldade. Eu descobri que o prazer do Senhor para comigo era querer me perdoar, era querer me trazer de volta. Eu tinha medo de, como o filho pródigo, chegar para meu pai não queria ver minha cara, então já tinha uma história pronta. Olha, pequei contra o céu e contra ti, não tenho direito de ser um dos seus filhos, mas me faz como um dos seus jornaleiros. Eu já tinha uma história pronta porque eu sabia que o que eu posso devolver para o meu pai? O que é que eu posso dizer de volta para o meu pai para que eu não seja causado dano, né? Mas aí quando eu cheguei para falar com meu pai, olha, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu encontrei um pai que estava pronto para me perdoar. É justamente isso que Davi está dizendo. Dizia eu, confessarei ao Senhor o meu pecado, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Isso é uma delícia, porque será que a gente tem condição hoje de entender que qualquer coisa que nós queremos alcançar na nossa vida, nós já alcançamos o melhor que a nossa vida podia alcançar? Sermos perdoados por Deus? Glória ao teu nome. Será que a gente consegue considerar isso que a gente tem hoje, o perdão dos nossos pecados, como um sucesso absoluto? Talvez você fique pensando nas idades da sua vida, né? Alguém já falou, eu comentava com o Raul esses dias atrás, de uma coisa que o Obama chegou a uma conclusão de os homens ficam pensando aos 40 anos de idade, se ele não tiver em tal posição, ele não alcançou sucesso na vida e já não dá mais tempo de alcançar, né? O Obama considerou isso em uma entrevista certa vez. Mas deixa eu falar para você, você pode ter 15 anos de idade, você pode ter 70 anos de idade, se o seu nome está escrito no livro da vida, você já alcançou o posto mais alto que alguém pode alcançar na Terra. Glória a Deus. Você vai morar no céu. Aleluia. Você está perdoado pelos seus pecados. Não existe um lugar mais alto na vida de um homem do que ter o seu nome escrito no livro da vida, perdoado os seus pecados pela pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O nosso estudo de hoje, ele trata justamente desse sentido, da oferta do dia da expiação, do Yom Kippur, né? Eu sempre lembro que nosso pastor tem um hino que ele canta e o refrão do hino que ele gosta muito é assim: nenhum outro tira a culpa do pecado. As religiões oferecem um monte de coisa, mas você sabia que não tem uma religião no mundo? E eu pesquisei, tá? Não tem uma religião no mundo que ofereça perdão de pecados. Ela oferece, por exemplo, que você tem que fazer alguma coisa boa para você contrapor as coisas ruins. Mas nenhuma religião do mundo oferece perdão de pecados. Olha, seu pecado está perdoado, uma sua dívida está perdoada. Até mesmo o judaísmo, ele oferece que o pecado é encoberto, e ele tem uma promessa de perdão no Messias. Para os judeus, o Messias ainda não veio. O judaísmo tem uma promessa de perdão no Messias. Por enquanto é só o pecado coberto. Mas nós conhecemos que na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o Messias esperado que já veio, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E só que aí tem o seguinte, né? Ser perdoado não custa. Ser perdoado para mim e para você não custa. Custou. Custou para Jesus, a vida dele. Mas para mim e para você, ser perdoado não custa. Nós já fomos perdoados. Agora, ser perdoado, na verdade, desfrutar do perdão, isso custa. Desfrutar do perdão é caro. E eu vou te falar porque a gente vai justamente no nosso ensino, vai falar a respeito disso hoje. Você alcançar perdão não custa, mas você desfrutar do perdão custa. E custa caro.
Quando a gente vai para o povo de Israel, lá em Levíticos capítulo 16, versículo 29 ao 34, Levítico 16, 29 ao 34, a gente percebe que essa festa da expiação, que no calendário judaico para nós é entre setembro e outubro, mais ou menos nessa data, lembre-se que as datas no calendário judaico, dentro do calendário gregoriano, são móveis, porque quem dá a data no calendário deles é a lua, a posição da lua e tal. E no nosso é o dia que cai. Então, no nosso ela é móvel, mas no calendário deles está sempre no mesmo lugar, é importante a gente falar disso, né? Que era justamente no 10º dia do 7º mês. Todo 10º dia do 7º mês era o dia da expiação. E era o dia mais solene do ano, porque era um sábado especial, com um jejum em que o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados de Israel. Era absolutamente proibido trabalhar nesse dia ou fazer qualquer tipo de esforço físico que não fosse carregar o peso do seu próprio corpo. Eu já falei isso para você mais alguma vez, essa percepção de que só podia carregar o peso do próprio corpo e tal, isso aí o Talmud foi depois, né? Depois do exílio foi designando o que é que você podia levar e tal. Tanto que os discípulos foram acusados pelos fariseus de estar fazendo trabalhos no sábado, né? Porque não podia carregar nada no sábado e tal. E aí Jesus acusou, ele falou, olha, tá bom, se a sua vaca fosse pro brejo num sábado, você não estava lá para tirar ela? Agora essa filha de Abraão aí não podia ser curada no sábado, né? Por quê, irmão? Porque sábado era o dia do descanso. E o sábado de expiação era o dia de absoluto descanso. Era o dia que você mais devia descansar. Aleluia. Era o dia que você tinha que esquecer de tudo e você descansar. Agora, tem gente que acha que descanso, e aqui que vem a chave da coisa. Tem gente que acha que o descanso é uma inatividade. Tem gente que acha que descanso é ficar sem fazer nada. E descansar é uma atividade. Descansar não é ficar sem fazer nada. Descansar é desfrutar daquilo que se fez, daquilo que foi feito. Descansar não é deitar na sua cama e passar o dia inteiro no seu sofá. Tem muita gente chamando isso de descanso hoje. Isso é preguiça, isso é inércia. Né? Ou às vezes realmente isso é recuperar energia, recobrar energia, né? Tá certo. Mas descansar, no conceito que a Bíblia fala, é desfrutar. Quando fala assim que descansou Deus de todas as suas obras lá em Gênesis, o que ela quer dizer é que Deus desfrutou daquilo que ele fez. Quando Deus fala que ele cria alguma coisa e vê que aquilo é bom, e cria outra e vê que aquilo era bom, aquilo que é bom, depois Deus no final da sua criação, e ela termina com o homem, justamente no 6º dia, no 7º, ele descansa de todo o seu trabalho, ou seja, ele desfruta do que ele criou. Ele vai desfrutar do homem, ele vai lá desfrutar da sua criação, ele vai lá na primeira viração do dia ter com o homem para conversar com ele. O descanso não é uma inatividade. O descanso é a atividade de desfrutar daquilo que Deus fez. No dia da expiação, que era a expiação por Israel, e você pode ver em um estudo depois, que a gente vai mandar, que a expiação por Israel naquele dia era uma só. Não era cada um trazia o seu, era uma por Israel inteiro. Era um cordeiro que era oferecido em nome, pelo sumo sacerdote, em nome de todo Israel. Todo Israel estava representado naquele cordeiro. E qual que era o trabalho de Israel? Descansar de que Deus aceitou a oferta. Descansar de saber que Deus aceitou aquilo que foi entregue por ele. Você está entendendo onde eu estou chegando, né? Sabe qual que é a nossa oferta no dia da expiação? Eu falei para você que a gente não ia falar só de dinheiro. Eu falei para você que a gente não ia falar só de recursos. Sabe qual é a oferta do dia do Yom Kippur, do dia da expiação? É você e eu descansarmos no perdão de Deus. Essa é a nossa oferta. Descansarmos na mão de Deus estendida por nós. Descansarmos nas promessas de Deus a respeito do nosso futuro. Descansarmos nos braços de Deus nas nossas inquietudes. A oferta do dia da expiação é eu e você descansarmos no Senhor. Glória a Deus. Nesse dia, Israel tinha que perceber que a porta que foi aberta para eles não tinha sido aberta por mais nenhuma nação. Mas nenhuma nação tinha o direito, como Israel tinha, de poder entrar na presença de Deus e apresentar as suas vidas para o louvor da glória de Deus.
Quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Ele que é a nossa Páscoa, Ele que é o Cordeiro da nossa expiação, expiação do nosso pecado. Quando ele apresenta, você lembra que o véu se rasga de cima a baixo? Antes, na aliança antiga, só um sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar e aspergir sangue em cima do propiciatório, onde Deus era propício para o povo de Israel, para que então eles recebessem a cobertura do seu pecado até o próximo ano. Uma vez por ano. O sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. A fumaça do incenso cobria ele, para que ninguém visse. Para que ele mesmo também não tivesse condições de ver aquilo que era pecaminoso e cair em pecado. E uma vez por ano ele entrava lá e aspergia. E a palavra de Deus fala que a presença de Deus entrava no Santo dos Santos e como que aquele sangue era recebido por Deus. Como que aquele sangue fosse recebido por Deus. Agora olha que maravilhoso. No dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo. Agora Deus, que nos era propício através de um representante humano uma vez por ano, agora abriu de cima a baixo o Santo dos Santos e como se nos convidasse. Agora você pode entrar aqui. Glória a Deus. O máximo de desfrutar esse descanso, o sumo sacerdote tinha experiência. Só ele podia saber de maneira completa o que era descansar no perdão de Deus, o que era... Deus aceitou a nossa oferta de perdão. Só o sumo sacerdote podia ter a consciência completa de que, graças a Deus, olha, irmãos, Deus aceitou a nossa oferta completa. Agora Deus convida que cada um de nós, eu, você, possamos entrar naquele lugar do tabernáculo eterno de Deus, com ousadia. Por isso que Hebreus fala que é com ousadia, sabendo que a obra da nossa redenção foi perfeita em Cristo Jesus, e agora nós podemos entrar na sala do trono, não como Isaías entrou, ai de mim que vou perecendo, porque eu estou no meio de povos impuros e de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Não. A gente pode entrar agora de que jeito? Descansado. Glória a Deus. Descansado na presença do Senhor, descansado que a gente vai ser recebido, descansado que a gente vai ser abraçado pelo nosso Pai, descansado que aquilo que Ele proveu para nós na cruz do Calvário vale hoje ainda, vale agora, vale nesse momento. Nós estamos descansados em Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E esse descanso, como é que ele tem funcionado na sua vida? E aqui que entra a coisa, né? Como é que você tem desfrutado disso? É muito clara a tipologia no dia da expiação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas e a tipologia para o nosso descanso hoje? Essa oferta de descansar em Deus. Tem gente hoje que passou o dia de cabeça quente, porque as contas não vão chegar no fim do mês, ele está em janeiro ainda, ele está preocupado. Tem gente hoje que está de cabeça quente porque o filho não está na presença de Deus, a filha não está na presença de Deus. Tem gente de cabeça quente porque o marido não é aquela pessoa ideal que ela achou que ele precisava de ser, porque a esposa não é aquela pessoa ideal que ele achou que ela precisava de ser. Tem gente de desespero por conta da família longe ou da família perto. Tem gente de desespero, atribulado, por causa de tantos os problemas. O convite de Deus hoje para você é: descansa no perdão de Deus para a sua vida. Descansa nas promessas que Deus te disse, que Deus te falou. Eu gosto de lembrar da palavra que Paulo disse à igreja de Roma, na tradução da Zona Leste, lá de São Paulo. Desculpe às vezes as nossas expressões, mas é só para que a gente entenda, né? Ele disse assim na Almeida Corrigida: se nem mesmo ao seu próprio filho poupou, não vos dará também todas as coisas? Mas lá na Zona Leste a gente diz assim: você acha que se ele não negou o filho dele, ele vai te negar essa mixaria? Você acha que se Deus teve capacidade de oferecer o filho dele para que você pudesse descansar no amor dele, ele vai te negar? Ele vai te negar essas coisas pequenas, esses detalhes pequenos da sua vida? Você acha que Deus vai te negar que você seja abraçado pelo amor dele, encontrado pelo amor dele no dia de hoje? Não, Deus te ama e você pode descansar no amor de Deus hoje, agora, nesse instante.
durante essa mensagem, durante esse dia, durante outubro, durante o ano todo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. De maneira prática, é por isso que descansar no Senhor custa. Por que custa? Porque você tem que deixar de lado quem você é. Por que custa? Porque você tem que confiar no que Deus disse. E não no que sua mente está dizendo para você. Você tem que confiar no que Deus falou e não nas evidências do contrário. Você tem que dizer assim, ó, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Apesar de a verdade humana parecer às vezes tão prática. É tão prático. É tão prático você colocar um paliativo. Quando uma pessoa com câncer, que lhe está doendo muito, ela toma uma injeção de morfina, a dor do câncer vai embora. E por alguns segundos ela pode até pensar, estou curada. Mas ao acabar o efeito daquela droga temporário, ela percebe que ela está com dor ainda. O convite de Deus é o seguinte, é que vai custar. Talvez vai custar alguma coisa muito preciosa, mas o convite hoje é descansa. Descansa em Deus. Talvez vai custar dinheiro para você, mas descansa em Deus. Sabe o que é descansar em Deus? Dá uma olhada aí que se talvez as finanças e a economia da sua casa não tem sido aquilo que tem sido mais importante para você. E não os seus relacionamentos. Você precisa de aprender a descansar. Eu não estou ensinando aqui a ninguém a ser negligente com as suas contas, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo para você que às vezes o seu esforço a mais não está batendo nem as suas contas, nem a sua família. Tem gente tão cansada do trabalho que não desfruta mais da casa. Que não desfruta mais do casamento, que não desfruta mais da família. Tem gente tão atribulada com os afazeres do dia a dia que não desfruta mais quando a família se reúne de novo. Sabe? A gente tem filho pequeno e às vezes a gente fica atribulado com a quantidade de trabalho que as crianças dão, principalmente hoje em dia. Né? A quantidade de coisas que a gente tem no nosso prato para fazer e a vida como moderna, como é dinâmica, as distâncias reduziram, mas o tempo é o mesmo. Então você fala assim, 20 milhas daqui, 40 minutos de carro, beleza. 40 minutos de carro para ir e para voltar. Mas uma distância de 20 milhas ainda tem a bagagem que 20 milhas traz. O desgaste que 20 milhas traz. O desdobramento de recursos que 20 milhas traz. Antes nós não andávamos essas 20 milhas porque era impraticável fazer, porque eram 4, 5 horas às vezes de caminhada 20 milhas dessa. Hoje a gente faz. Mas o desgaste, porque a gente consegue fazer isso e quer colocar um monte de outras atividades ainda no mesmo dia, é muito grande. O que acaba acontecendo? A gente acaba ficando pessoas atribuladas, cansadas, atarefadas. E não consegue mais descansar, desfrutar. De novo, isso não é uma lição para vagabundagem. Isso é uma lição para deixar as coisas de qualquer jeito. É um convite para nós percebermos que as coisas mais importantes da vida foram pagas na cruz do Calvário e nós temos um convite de Deus para desfrutar daquilo que nós já temos. Tem gente atribulada demais e não pode às vezes até fazer uma ida à igreja mais cedo, chegar ao culto mais cedo, de desfrutar do Senhor um pouco mais, às vezes até na sua casa, no seu devocional. Porque o dinheiro é quem manda, porque a necessidade é quem manda, porque é aquilo que ela quer fazer quem manda. E o convite de Deus é: entra na minha presença e desfruta de mim. Desfruta de mim em família. Desfruta de mim com a sua esposa. Desfruta de mim com o seu esposo. Desfruta de mim com os seus filhos. Desfruta de mim com a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida. Descansar, desfrutar de Deus custa. Custa as nossas vontades, custa os nossos planos mirabolantes que a gente faz. Não, eu vou trabalhar sem parar durante 5 anos. E aí, depois, lá na frente, eu vou ter tempo para descansar. Israel talvez tenha pensado nisso nos 70 anos que eles não guardaram a terra, né? Vamos fazer a nossa nação grande, depois a terra descansa, porque a gente vai estar todo mundo bem, a terra vai descansar bastante.
a terra descansou. Sabe onde eles estavam? No exílio. Longe do Senhor. Israel teve a prova de que descansar é no período que Deus estabeleceu para descansar. Todo sábado tinha um descanso. Toda semana existia um tempo que devia ser designado para que eles estivessem na presença de Deus. Para Israel era sábado, mas para nós é um símbolo do descanso, do desfrutar. É por isso que esses dias atrás o pastor foi na nossa igreja e pregou a respeito disso. Poxa, ela era filha de Abraão e ela não podia desfrutar, ela precisava de andar encurvada. Lembra quando ele pregou sobre a mulher encurvada? Quer dizer, aquela mulher encurvada não podia desfrutar da presença de Deus. Você precisa de viver debaixo dessa opressão de todo dia. Ei, hoje é dia do convite de Deus. Vem desfrutar na presença de Deus, da presença do Senhor na sua vida. Eu volto para Davi para a gente começar a finalizar a nossa mensagem e esse tempo de descanso. Você precisa ser corajoso para descansar no Senhor, para ir além das necessidades e das atividades e apenas refletir na bondade de Deus. Sabia que essa oferta sem espécie financeira ou material é uma manifestação do coração que expressa que Jesus é o bastante para nós? Que existe prosperidade nesse descanso? Existe prosperidade aí. Existe abundância de Deus em a gente descansar nele. Quanto tempo você tem tomado para descansar em Deus? Davi no capítulo 32, nesse salmo de número 32, ele fala assim: Senhor, enquanto eu me calei no meu pecado, enquanto eu não confessei diante do Senhor que eu estava errado, eu andava em angústia. O coração em angústia está descansado? Não está. O coração atribulado está descansado? Não está. Mas aí eu tomei coragem, sabe o que eu fiz? Eu fui lá e confessei para o Senhor a minha maldade. Eu falei: Senhor, quer saber? Eu não estou te vendo. Tem gente que acha que pecado é só esses que Davi colocou aí. Tem gente que acha que pecado é só o fato de ele ter tomado a mulher do outro. E o pecado de não ter ido para a guerra? E o pecado de não ter santificado ao Senhor? Quando Urias volta da guerra, ele fala assim, que ele tenta encobertar, que ele teve com a mulher dele, e a mulher ficou pejada. A expressão que ela usa para avisar Davi que está grávida é assim: pejada estou. E pejada era um nome que se usava para falar que eu fiquei grávida igual uma ovelha, igual um bicho. Ela não fala que ela está grávida, ela fala que ela está pejada. Pejada é um animal comprometido pela gravidez. Foi uma tristeza profunda. A Davi tem uma ideia maravilhosa, você lembra disso? Manda chamar Urias. Pede notícias da guerra. Aí chama Urias, dá um pouquinho de vinho para ele, fala: Urias, desce lá na sua casa, meu amigo, desfruta aí da sua esposa, amanhã você volta. Urias passa a noite ao relento, na porta do palácio. Davi chama Urias de volta: Urias, por que você não foi? Sabe o que Urias responde? Para mim isso passa desapercebido, mas esse aqui é um dos maiores exemplos do coração pecaminoso de Davi, naquele momento. É a expressão máxima. Urias olha para Davi e fala assim: meu rei, a arca do Senhor dorme ao relento. Quando Israel ia para a guerra, eles levavam a arca. Ele falou assim: meu rei, a arca do Senhor dorme ao relento. A presença de Deus está exposta à natureza. Como é que eu ia ir para minha casa, desfrutar do meu vinho e deitar com a minha esposa, enquanto Israel, o seu exército, estão lá na batalha? Urias expõe o coração de Davi, que Davi não estava mais vendo o óbvio. Ele não estava enxergando o óbvio. O texto do capítulo 9 de 2 Samuel começa: na época que os reis deveriam ir para a batalha, Davi ficou em casa. Fica em casa, Davi. A economia a gente vê depois, a guerra a gente vê depois. Na época que os reis precisavam fazer aquilo que eles precisavam fazer, ele ficou em casa. Só que mesmo em casa, olha só, ele não estava descansando no Senhor. Porque o Senhor nessa hora estava lá na batalha.
como Davi perdeu a visão do que era descansar em Deus. E quando ele descansou, que descansava nele mesmo, o que aconteceu? Ele caiu em pecado. E aí ele fala que esse pecado trouxe para ele o quê? Sequidão dos ossos, tristeza no coração. Que ele só conseguiu se livrar quando ele confessou diante de Deus. Talvez seja hoje o dia da sua expiação, mais uma vez, de você confessar diante de Deus que você tem se esquecido de descansar nele. Você tem esquecido de apresentar a sua oferta de descanso, de alegria, de libertação na pessoa do Senhor Jesus Cristo que você recebeu dele. Hoje é dia de receber do Senhor o descanso para a sua alma, o descanso para o seu coração e para a sua vida. Quando você abre o Salmo de número 4, se você puder, abre comigo. Salmo de número 4. Eu acho que talvez o microfone esteja saindo daí, viu? Se quiser trazer esse computador mais perto. Salmo de número 4. Vou deixar aqui? Pode ser? Lê a partir do versículo 4 comigo. Alguém pode ler para mim a partir do versículo 4? O Salmo de número 4, a partir do versículo 4. E nós vamos ler até o versículo 8. Salmo de número 4. Se você estiver na internet e quiser falar, pode falar. Do 4 até o 8. Pode ser. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que salmo bonito, né? Você sabe qual que é a ocasião desse salmo? A ocasião desse salmo é quando Davi está fugindo de Absalão. O homem escreveu esse salmo porque ele estava fugindo de Absalão. E aí ele fala assim, olha, perturbai-vos aí, não pequeis, cada um fale aí na sua cama aí e fique quieto. E aí o versículo 7 fala assim, Senhor, o Senhor pôs mais alegria no meu coração hoje do que quando se multiplicou o mosto e o vinho, o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Sabe qual a diferença desse evento para o evento do capítulo 32? É que nesse evento Davi examinou o coração e falou assim, eu não pequei contra Absalão. Eu não estou em pecado diante de Deus. Não fui eu que causei essa guerra. É verdade, lá no passado esse menino se rebelou porque o meu mau exemplo, mas não é culpa minha que Absalão fez isso. Absalão é adulto o suficiente para tomar as próprias decisões. E quando eu examino meu coração no Senhor, sabe uma coisa? Eu estou perdoado. Deus já me perdoou. Lá no Salmo 32, quando eu escrevi, eu falei assim, Senhor, o Senhor perdoou a maldade do meu pecado. Eu estou perdoado por aquilo lá. Eu não vou ficar olhando para trás e para o passado agora e revivendo as coisas que Deus já me perdoou. É por isso que hoje, apesar dos problemas estar me cercando, a palavra de Deus fala que Davi foi dormir numa caverna aquela noite. Ele falou assim, quer saber, eu estou examinando a minha vida. O Senhor multiplicou a minha alegria hoje. Hoje. Perseguido. Com as pessoas atrás de mim, mais do dia que tinha trigo e tinha vinho guardado. Mais do dia que eu tinha abundância das coisas, eu tenho alegria hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deitar e eu vou dormir tranquilo. Glória a Deus.
O meu coração está descansado, meu Deus. Eu estou descansado no perdão que Deus me deu. Eu estou descansado no perdão que eu pedi a Deus. Será que não é isso que falta hoje, meu irmão e meu amigo e minha amiga me ouvindo? Será que o que falta não é justamente hoje você descansar no perdão de Deus? Você se jogar no perdão de Deus e falar, Senhor, obrigado pelo teu perdão na minha vida. Será que não é hoje de você lembrar que você foi perdoado? Ou então não é hoje o dia de você pedir perdão por isso aí que tem tirado o seu sono? Não estou falando de um problema de insônia, que às vezes é um problema fisiológico, uma questão hormonal, uma questão de saúde. Eu estou falando para você de um problema que tem te tirado o sono. De uma situação de pecado que você sabe que tem te tirado o sono. Não são os problemas fisiológicos, é o problema do espírito, da alma que pecou, que não consegue dormir. Que o sono não é tirado, que o sono foi tirado, que a alegria foi tirada. A oferta de Israel naquele dia era descansar no Senhor. Chegou o dia da expiação. Um dia que o que você vai fazer diante de Deus sabe o que é? É desfrutar. O dia que você vai lembrar que você foi perdoado na sua mente e no seu coração. O sangue de Jesus te perdoou. Hoje você vai trabalhar duro para desfrutar desse perdão. Você vai trabalhar com força para você desfrutar do perdão de Deus. A sua atividade principal, a sua atividade que você vai gastar mais energia, vai ser em descansar. Você consegue? Gastar energia no descanso em Deus. Você vai cantar alto que foi perdoado. Você vai se lembrar de que no dia da inundação, lembra? Que ele fala assim, olha, até mesmo no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Ele experimentou disso mais para frente. Aleluia. Quando Absalão veio contra ele, foi o transbordar da água. Veio o dia do transbordar da água. Mas aí vai chegar no coração, Davi? Não vai chegar no coração. Por quê? Porque todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder te encontrar. Agora eu estou perdoado, agora a alegria vai no coração. Eu não tenho capivara com ninguém aí. A cédula que me era contrária, que tinha os meus pecados lá, ele cravou na cruz do Calvário. Eu estou perdoado por Deus. Aleluia. Mesmo que você pense que você merecia ser condenado, você hoje pode descansar e desfrutar, porque Jesus te perdoou. Você está perdoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Deus, fala alguma coisa alta aí na sua casa, grita aí de alguma coisa. Agradeça a Deus porque você foi perdoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé por gentileza. Nós vamos oferecer as nossas primícias agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem aí na sua casa, quiser entrar no sistema, aí no Zelle, colocar de qualquer maneira aí que você encontrar mais fácil, ou pelo Zelle ou pelo site que aparece. Mas agora é hora da gente entregar a nossa oferta em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos juntos em nome de Jesus? Aleluia. Vamos lá, em nome de Jesus, entregar a nossa oferta diante de Deus. A oferta de alguém que descansa no Senhor. Aleluia. A oferta de alguém que desfruta da presença de Deus. Oh, Jesus, obrigado. A oferta de alguém que está completo na esperança que ele recebe na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Pai, nós te damos graças, Senhor. Oh, Jesus, que alegria, Senhor, Pai, poder desfrutar do teu perdão e da tua graça. Aleluia, Deus. Que alegria, Senhor Pai, poder estar completo em Ti, Senhor, porque o Senhor nos perdoou, Senhor Pai. A nossa alma era contada com aqueles que descem à sepultura, Senhor, mas o Senhor nos resgatou, Deus. Aleluia. Quando eu disse o meu pé vacila, Senhor, a Tua mão, Senhor Pai, me sustentou. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. Ai, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai acontecer? Como é que eu vou passar dessa? Como é que eu vou alcançar isso? Vou alcançar aquilo? Foram as consolações do Senhor que reanimaram a minha alma. Aleluia. Foi o Senhor me dizendo que eu já tinha sido perdoado. Oh, Jesus, obrigado, Foi o Teu Espírito me lembrando que a minha maldade havia sido perdoada de uma vez por todas na cruz do Calvário. Graças a Deus. Foi o Senhor, Pai, me cobrindo com o Teu perdão, Senhor, Pai, que eu tive a minha alma reanimada. Minha alma Nosso Senhor. levantado, meu coração, Senhor Pai, foi animado através da salvação da cruz do Calvário.
Glória ao teu nome. Agora nós te apresentamos, ó Senhor Pai, essas ofertas em memória, Senhor, do mês que ainda a gente nem viveu, outubro. Aleluia. Mas lá, Senhor Pai, eu sei, ó Deus, que o Senhor vai estar e o Senhor vai nos guardar. Graças a Deus. Eu sei que ali o Senhor vai nos levantar, Senhor. Oh, Eu sei ali que o Senhor obrigado, vai nos Jesus. resgatar mais uma vez. Que o Senhor, Pai, vai fazer completa a nossa esperança em Ti, Senhor. Como o Senhor faz cada dia, Deus. Agora, Senhor, Pai, continua, Senhor, abençoando, Senhor, a Tua igreja que se reúne, ó Deus, pelo Zoom, Senhor. Pai, aqui, ó Deus, e nos faz mais parecidos contigo. Senhor, que nós tenhamos memória desse dia, desse tempo, dessa hora, Pai, e possamos ser completos, ó Senhor, Pai, no Teu perdão, para que a nossa alegria seja completa, Senhor. Aleluia. O Senhor disse, ó Deus, que se nós estivéssemos em Ti e as Tuas palavras estivessem em nós, Aleluia. a nossa alegria seria completa, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Agora, a Tua palavra está em nós, ó Senhor, aquela palavra que disse que está consumado, Senhor. Se algum irmão tem apresentado, Senhor, pecado diante de Ti nessa noite, ó Pai, eu te peço que o Senhor alcance ele, Pai, com perdão agora, com a alegria do coração que foi perdoado, com a alegria daquele que foi tirado das muitas águas, ó Senhor, que foi liberto do inimigo que era mais forte do que ele, e agora encontrou perdão e graça na Tua presença, Pai. Continua conosco, Senhor, Pai, guardando o nosso coração, e nós teremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces comunhões do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado Deus. e glorifique o nome de Jesus com ele.